Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, que o Senhor Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos oriente, nos fortaleça cada vez mais. Esse é o primeiro vídeo que nós, os servos do Deus Yahvé, estamos fazendo para o povo de Deus e para todos aqueles que desejam conhecer os fundamentos das Sagradas Escrituras em espírito e verdade. E os servos de Yahvé, eles são apenas mais um movimento religioso cristão que tem o objetivo de trazer de forma clara o entendimento das Sagradas Escrituras. Nós estamos num período, nós acreditamos, em que não pode ser mais colocado a verdade por debaixo dos tapetes. Não se pode mais colocar o velador escondido embaixo da mesa. Estamos num tempo em que a humanidade realiza diversos questionamentos e necessita de uma clareza cada vez maior desse entendimento. E o nosso objetivo é justamente ajudar nesse processo, de sermos mais um rebanho que busca caminhar na direção do Senhor Jesus, tendo o entendimento de que nós não somos os donos da verdade, que os ensinamentos que aqui serão compartilhados, eles têm que ser examinados, têm que ser comparados. E o nosso objetivo não é iludir a quem quer que seja. Pelo contrário, o ensinamento das Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, porque o movimento religioso dos servos de Yahvé se classifica como um movimento cristão. Então a nossa base é sobre o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, mas buscando o entendimento espiritual, um entendimento diferente da teologia convencional, diferente do caminho que grande parte das igrejas convencionais tem se utilizado. E o entendimento correto das Escrituras nos traz um conforto espiritual muito grande. A presença de Deus, através da palavra de Deus, expressada nos escritos dos apóstolos, do pensamento do Cristo de Deus e também dos apóstolos, nos dá uma dimensão atual dos problemas que a humanidade do nosso tempo atual vive, e não são muito diferentes dos tempos apostólicos. E também lemos o Antigo Testamento, mas tendo a visão do Cristo para nos iluminar. E também diante de ensinamentos que a teologia tradicional ela se recusa ou ela teme em se aprofundar. Alguns acusam visões como essa que buscamos ter como heréticas, como visões influenciadas pelo espiritismo ou pelo espiritualismo moderno, mas a nossa visão, dentro da nossa opinião, ela transcende muito mais do que isso. A ciência de Deus, ela toma o foco a partir das Escrituras, mas ela vai para o infinito. E essa concepção nos faz questionar muitas coisas que foram ensinadas durante muito tempo como verdades inquestionáveis. O ambiente da casa do Senhor é um ambiente para o estudo, para a reflexão, para o aprimoramento dessa nossa visão, buscando a nossa conexão com o Deus eterno, o Senhor Yahvé, por intermédio de Jesus, não desassociando essas duas coisas. E a nossa visão
espiritual das Escrituras, ela tem também sintonia com o movimento do projeto Despertai. Nós somos uma comunidade que tem sintonia com as proposições trazidas pelos irmãos do projeto Despertai, que são grupos também espalhados em algumas cidades do Brasil que buscam o entendimento dessas verdades eternas. E também estamos no período da pandemia. Esse vídeo está sendo feito no período em que o Brasil, o nosso país, está passando por uma severa pandemia que envolveu todo o globo e que apenas confirma as palavras do nosso Senhor Jesus nas Sagradas Escrituras, desses tempos de epidemias, de fomes, de guerras. Então, nosso propósito é ser mais uma igreja do Senhor, na fundamentação das verdades eternas, no consolo dos corações, permitindo também que o Espírito do nosso Deus habite em nosso ser, por intermédio do entendimento das Sagradas Escrituras, realizando toda a modificação interior que precisamos, toda a transformação espiritual que nos aproxima do Criador e traz à luz as nossas dificuldades, as nossas limitações, fazendo com que nós busquemos romper com toda essa iniquidade que se tornou uma moeda corrente em nosso mundo. É encarada com muita permissividade e nós, em nome da palavra do nosso Deus, o Senhor Yahvé, por intermédio de Jesus, nós não podemos ter uma atitude passiva diante dessas iniquidades. Para a nossa leitura de hoje, nós estamos recorrendo aqui ao Evangelho segundo o apóstolo João, onde nós temos o capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. Em algumas traduções, o Verbo era Deus, mas depois nós iremos explicar melhor essa parte. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Esses 5 versículos iniciais do Evangelho de João, que nos remetem a uma visão espiritual muito aprofundada, o versículo 1 já estabelece um desafio profundo de compreensão, porque ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino, de acordo com a tradução que nós utilizamos, que é a tradução, nossa tradução das Sagradas Escrituras, que é o Novo Testamento, que nós, os servos de Yahvé, frequentemente utilizamos. Mas isso não impede que também utilizemos outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, como a Nova Versão Internacional. E por que nós adotamos a redação seguinte, de o Verbo ser divino? Porque é um erro estabelecido desde da organização das primeiras visões teológicas cristãs, no início do cristianismo, que Jesus e Deus são a mesma coisa. De acordo com os nossos estudos e analisando a Escritura como um todo, nós não vemos com clareza essa observação. Inclusive, no Antigo Testamento, em nenhum momento é dito que
aquele que viria a nascer seria parte de Deus, ou seria Deus, mas sim um profeta, sim um enviado do próprio Deus, trazendo as palavras do próprio Deus. Então, nesse primeiro versículo, estabelece-se que Jesus, ele é o portador do Logos, que é uma palavra grega, ou seja, o pensamento divino. Ele é o porta-voz da mensagem, do pensamento e da vontade do Deus eterno. E por isso que nós adotamos a tradução: o Verbo era divino, porque o Cristo, ele veio com a missão de trazer luz para o povo que vivia em trevas. Nós somos o povo de Deus que durante milênios, em diversas encarnações sucessivas, que também é um outro princípio não admitido nas igrejas convencionais, vem sendo trabalhado, vem sendo transformado e preparado para um destino glorioso, que é de trazer o reino de Deus a este mundo, de trazer os ensinamentos do Deus eterno, por intermédio do Cristo de Deus, para toda a humanidade. E sabemos que não é um processo fácil. Então, nós não cremos que Jesus seja o Deus, a parte do Deus, mas sim o embaixador divino, o portador do pensamento do Pai, o Espírito que tomou a forma humana e todo ele com uma gama milenar ou multimilenar de experiências e absolutamente preparado para trazer essa mensagem. Até porque cremos que o Cristo, o nosso Senhor Jesus, é o governador deste planeta. E desde a sua formação no cosmo infinito, no sistema solar, é responsável por todo o progresso e por todo o desenvolvimento das formas de vida que nele se contém e desta humanidade que aqui está. E continuando, No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Isso apenas confirma a nossa colocação anterior, que essas palavras elas têm sentido se nós observamos, se nós aceitamos Jesus como o participante, o executor da vontade do Deus eterno. Yahvé permitiu que Jesus, sendo o seu primogênito, não o filho unigênito, por ele ser um espírito puro, o primeiro, e até agora o único que recebeu vestes carnais para nos trazer essas verdades. Então, dentro desse entendimento, esses versículos têm sentido quando nós vemos a imortalidade da alma, a preexistência da alma, que é um princípio que, estudado com bastante critério, fundamenta as Escrituras. E no versículo 4, ele fala aqui: o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Então a palavra de Deus, trazida por Jesus, é a luz que a humanidade ainda não compreende. Vivem em lutas constantes, em guerras fratricidas, onde há o desentendimento até dentro dos lares, por conta dessa visão incompleta que a humanidade tem a respeito do Cristo de Deus. E ele veio trazer esta mensagem. Porque se fosse assim, se a mensagem de Jesus
não fosse necessária ao nosso mundo, para que ele viria? Não é? Para que profetas, durante tantos séculos, anunciariam a sua vinda a este mundo, sendo portador dessa mensagem, sendo colocado como o profeta na mesma altura de Moisés, como em diversas passagens das Escrituras, que nós, com o passar do tempo, vamos apresentar. Então, tudo isso, meus irmãos, esse nosso primeiro estudo é apenas para mostrar a vocês que a palavra de Deus continua mais atual do que nunca e muito mais do que nós pensamos, porque ela confirma os princípios da própria ciência, da própria progressão do universo, porque nós não podemos ver a Terra como um processo limitado, como uma visão estreita. Nós temos que ver o todo, e analisando o todo, nós vamos dilatar o nosso entendimento e suplicar ao Santo Espírito de Deus que ilumine cada vez mais o nosso entendimento, porque esse entendimento nos traz certeza do futuro, nos dá a certeza de que Deus está guiando desde o princípio a humanidade para Ele. Agora, muitos não têm a capacidade de entender. Muitos não querem entender, porque seus corações e suas mentes estão endurecidos. Mas o nosso Deus eterno, Ele faz com que o Cristo nos chame. E aqueles que são do rebanho do Senhor Jesus vão ouvir a sua mensagem e vão aceitá-la no fundo dos seus corações. Bom, esse é o estudo inicial que estamos trazendo aqui para os irmãos, né? E virão muitos outros. Eu apenas clamo ao nosso Pai Eterno, o Senhor Yahvé, que nos dê um entendimento cada vez maior da sua palavra, que Ele possa nos ajudar cada vez mais a dilatar esse entendimento, trazendo esclarecimento, consolo, ainda mais nesses tempos tão difíceis porque passa a humanidade. Mas o Cristo vem, e Ele vem para trazer e chamar a si todo o seu povo. E não importa de qual rebanho esse povo faça parte, aqueles que são do Senhor em espírito e verdade vão ouvir e vão atender ao seu chamado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e muito obrigado por esse momento. Vamos orar. Amado Mestre e Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de refletir nas tuas sagradas Escrituras, por nos dar, Senhor, a oportunidade de divulgar essa palavra, onde utilizamos as ferramentas necessárias para trazer e divulgar a tua santa palavra, meu Pai. Sabemos que há muitos corações, há muitos entendimentos de irmãos que podem não concordar conosco, Senhor, mas isso não tem a menor importância, porque aqueles que acreditam em Ti, Senhor, serão salvos. Todos aqueles que realmente amam os Teus ensinos serão salvos, meu Pai. Que aplicarem essa santa palavra em suas vidas e o Teu Espírito, meu Pai, penetrar em nosso interior, serão salvos e redimidos. Por isso, Pai, te agradecemos por esse momento onde Tu nos envolve com a Tua paz e com o Teu amor. Isso te agradecemos, Senhor Yahvé, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.